Galera, o último episódio de Dragon Ball Daima quebrou a internet com a aparição de Vegeta Super Saiyajin 3 e Goku Super Saiyajin 4 nas suas formas adultas. Um hype sem precedentes num único episódio, porém ainda existe mais uma bomba guardada para o 20º e provável último episódio de Dragon Ball Daima. Uma nova fusão completamente inédita ou até mesmo mais de uma fusão rolando nesse mesmo episódio. Mas eu já adianto para vocês segurarem um pouco a onda, porque talvez essa nova fusão possa não ser exatamente o que a gente espera, ou o que a gente mais goste. Recapitulando para contextualizar, nos últimos episódios, Glório traiu Arinsu e pediu ao Porunga Vermelho das Esferas do Dragão do Reino dos Demônios que Goku e os outros se tornassem adultos novamente. Nisso, finalmente podemos ver Vegeta Super Saiyajin 3 adulto e, claro, o Goku adulto numa sequência belíssima onde ele passa por cada uma de suas transformações até chegar na sua nova forma do Super Saiyajin 4. A prévia do episódio 20, que terá como título Máximo, acabou não mostrando muita coisa, apenas que o Goku irá enfrentar o vilão Goma novamente, e considerando que o terceiro olho deu a Goma habilidades de recuperação excepcionais, muitas teorias surgiram a respeito do que pode vir a acontecer no que talvez seja o episódio final de Dragon Ball Daima. O plano para derrotar Goma será acertá-lo na nuca 3 vezes seguidas, mas isso pode parecer uma solução sem muito impacto para o fim de uma batalha tão complicada, e o título do episódio sugere que algo muito maior realmente deve e pode acontecer. E é aqui que entra um elemento até então pouco explorado desde que foi introduzido no 4º episódio do anime, os insetos medicinais, mais especificamente os insetos adesivos, que foram ditos serem capazes de fundir quem os comessem. Então será que eles finalmente serão usados no episódio 20 de Dragon Ball Daima? Que tipo de fusão inédita será que vem por aí? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje, não antes de você deixar o seu like e se transformar num inscrito desse canal para não perder os próximos vídeos do universo de Dragon Ball. Vamos lá! Fusão, como a gente sabe, não é algo novo em Dragon Ball. Esse elemento está presente como recurso para fortalecer os personagens desde a saga Frieza, onde tivemos o primeiro exemplo através da assimilação Namekusei-jin entre Piccolo e Nail, que resultou em um Piccolo forte o suficiente para bater de frente com Frieza na sua segunda forma. No arco seguinte, Piccolo usou a assimilação novamente com Kami-sama, se tornando o Guerreiro Z mais forte naquele momento. Entretanto, a fusão mais prevalente que tornou a franquia tão famosa foi a fusão Metamoro, introduzida na saga Buu, que consiste em uma espécie de dança, em que os dois guerreiros com estaturas parecidas se unem, formando um guerreiro muito mais forte por 30 minutos. Mais tarde, ainda na mesma saga, somos introduzidos à fusão Potara, que na época acreditava-se ser eterna e se dava por meio do uso de um par de brincos Potara dos Kaioshins nas orelhas direita e esquerda dos guerreiros que iriam se fundir. Porém, anos depois, o anime de Dragon Ball Super revelou que essa fusão para os não-deuses dura apenas uma única hora. Essas são as principais, mas ainda existem outros métodos de fusão que vimos em jogos e conteúdos do anime menos conhecidos da franquia, como a X-Fusion de Dragon Ball Fusions, a fusão dos vilões Abo e Kado, no especial Dragon Ball Z, o retorno de Son Goku e seus amigos, ou ainda a fusão dos androides 17, que resultou no Super 17 de Dragon Ball GT. Enfim, já ficou claro então que fusão é um elemento muito presente em Dragon Ball e, ao que parece, os insetos adesivos serão mais um novo método disso. Ainda não sabemos muita coisa a respeito deles, mas já foi dito que se duas pessoas comerem desses insetos, elas poderão se fundir, e o mais interessante, ainda que não tenha sido citado quando foram introduzidos, podemos ver na placa onde elas estavam à venda que existem 3 figuras, 3 criaturas se fundindo em um só, o que pode ser um indicativo de que esses insetos sejam capazes de fundir até mais do que 2 pessoas, o que seria algo inédito na história. Talvez a dura luta contra o Rei Goma exija que esses insetos venham a ser utilizados, e com base no que sabemos e no que pode acontecer de acordo com o que vimos no episódio anterior, existem algumas possibilidades interessantes que poderíamos pensar. A primeira e a mais óbvia seria uma fusão inédita entre Goku e Vegeta, resultando no guerreiro diferente de Godita e Vegito. Como podemos ver no episódio anterior, Goma foi ferido pelo Vegeta Super Saiyajin 3, mas foi capaz de se recuperar graças ao poder do terceiro olho demoníaco. Ainda não sabemos as limitações do novo Super Saiyajin 4 e se ele conseguirá dar conta de segurar o Goma, então uma fusão pode ser uma ótima opção que eleve os poderes deles ao máximo, como o título do episódio sugere. E somado a isso, considerando que Akio Yoko, presidente da Capsule Corp de Tóquio e atual detentor
criador dos direitos do anime de Dragon Ball, declarou numa entrevista recente que o anime de Dragon Ball Daima teve forte inspiração no GT, como a gente sabe, então seria um baita fanservice e referência, além dos que já tivemos se surgisse uma fusão que remetesse ao Gogeta Super Saiyajin 4. Mas aqui eu acho que uma coisa precisa ficar muito clara. Assim como as formas do Vegeta Super Saiyajin 3 e do Goku Super Saiyajin 4 em Dragon Ball Daima não foram exatamente o que a gente esperava e tiveram um design único, eu acho que a gente deve sim se preparar para uma fusão com uma aparência inédita, mesmo que ainda possa se remeter às fusões que a gente já conhece. Mas sim, não esperem o Gogeta Super Saiyajin 4 como a gente conhece. E nesse cenário também fica a dúvida se a gente veria uma fusão capaz de alcançar o Super Saiyajin 4 ou não, já que o Vegeta não despertou esse poder no seu corpo ainda. No caso da fusão Metamoro, isso seria sim possível, já que vimos Goten e Trunks alcançando o Super Saiyajin 3 na forma de Gotens, mesmo eles não conseguindo alcançar isso individualmente. Então será que veremos uma fusão que alcance o Super Saiyajin 4? Meu sonho seria ver aquela fusão fake do Super Saiyajin 4 com o cabelo e a pelagem dourada, assim como o Ozaru também fica com a pelagem dourada por ser uma junção da forma gorila gigante com o Super Saiyajin. Porém, também pode ser que o anime queira mostrar as capacidades dos insetos adesivos, fundindo Goku e Vegeta com mais um guerreiro, e opções no campo de batalha não faltam. Seria engraçado se eles se fundissem com o Piccolo, gerando um ser totalmente bizarro e ao mesmo tempo canonizando de certa forma a quase fusão que vimos entre Goku e Piccolo lá na saga Buu. Mas eu particularmente acho que uma fusão cômica demais assim pode acabar quebrando demais o clima, então seria melhor uma fusão realmente foda e só foda mesmo, né? Outra possibilidade, bem provável inclusive de acontecer, também seria uma fusão entre Majin Buu e Majin Duu. Como vimos há alguns episódios, Goku acabou perdendo a bolsa com os insetos medicinais durante a sua luta, o que significa que ela está perdida no meio do campo de batalha. Então seria engraçado se algum deles achasse a bolsa e eles comessem achando que é algum tipo de doce, como o próprio Goku achou inclusive quando viu os insetos pela primeira vez, e acabassem nesse caso se fundindo por acidente. Esse é o tipo de coisa que é a cara do que o Akira Toriyama escreveria para personagens como eles. Lembrando também que esses dois Majin se completam perfeitamente, já que um deles é fraco, porém inteligente, e o outro é burro, porém poderoso. Então uma fusão entre eles combinaria o grande poder e potencial que o Majin Duu demonstrou com o intelecto do Majin Buu. E aí, o cu de vocês também é inteligente dessa forma? Mas como os dois se tratam de seres iguais ao Majin Buu, eles podem muito bem absorver um ao outro sem precisar de inseto nenhum. Na verdade, caso aconteça a nova fusão dos Guerreiros Z através desses insetos, é bem capaz, eu diria, do Majin Buu querer imitar isso, assim como ele fez ao tentar imitar o cabelo do Super Saiyajin 3. Talvez esse seja, inclusive, o gancho para que os dois Majins se infundam em um só, e nesse caso teríamos duas fusões diferentes acontecendo no mesmo episódio. Uma através dos insetos usados pelos Guerreiros Z e outra através da assimilação natural entre Majin Buu e Majin Buu. Agora, indo para um cenário ainda mais ousado, um plot twist seria se a Arinsu se juntasse a seus Majins numa fusão tripla, a fim de tomar o posto de Rei do Mundo dos Demônios e se tornasse a grande vilã final dessa história. Inclusive, já que ela foi deixada de lado, assim, de escanteio por boa parte de toda essa saga, eu acho que esse seria um ótimo momento para que ela realmente tomasse a atenção para si. O único problema é que talvez não exista muito espaço de tela para algo assim acontecer em um único episódio. Então talvez ela só se mantenha no caminho da redenção mesmo e decida desistir da própria ambição. Mas eu particularmente gosto muito dessa ideia e gostaria de ver isso acontecer, mesmo que ficasse corrido para acontecer em um único e último episódio. Inclusive, essa fusão seria até parecida com a Android 21 na sua forma Majin, que eu particularmente acho lindíssima, porém ao invés de rosa, provavelmente ela seria verde, né? Indo agora por outra possibilidade, considerando que a ideia do Goku é ganhar tempo para que o Piccolo consiga golpear o Goma 3 vezes na nuca a fim de retirar o terceiro olho, pode até ser que o Piccolo use os insetos. Apesar dele também poder usar a sua assimilação na Nameku Seijin, um alvo interessante para uma fusão com os insetos ou pela sua própria capacidade de assimilação seria com o Neva, esse personagem misterioso que foi capaz de grandes feitos como despertar o próprio Super Saiyajin 4 no corpo do Goku como um potencial oculto.
Piccolo certamente ficaria muito mais forte e talvez até tivéssemos algo que conectasse com o seu potencial liberado no filme Dragon Ball Super Super Hero. Enfim, as possibilidades são quase infinitas e é possível que aconteça até mesmo mais de uma fusão. Se a gente observar a bolsa de insetos do Goku no episódio 4, podemos ver que ele tinha 2 insetos adesivos. Claro que a conclusão mais óbvia é que cada pessoa precisa comer um desses insetos, mas se por acaso eles precisam comer 2 partes do mesmo inseto, ou seja, dividir o mesmo inseto em 2 ou 3 pedaços e comê-los, teríamos então a possibilidade de vermos mais de uma fusão acontecendo. Agora, resta então a gente esperar o próximo e provável último episódio de Dragon Ball Daima. Será que teremos mesmo uma fusão? Será que teremos mais de uma fusão? Quem vocês acham que vai se fundir? Deixem as teorias de vocês aí nos comentários e nos vemos sexta-feira no review do 20º episódio de Dragon Ball Daima, beleza? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Até a próxima, tchau!